Olá pessoal, segundo ano. Hoje nós vamos gravar a correção da outra aula e vamos ver uma parte de matéria nova, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer era um texto na página 27 da ficha de atividade. Ficha, página 27. Então, assim, leia um trecho do texto A Cigarra Doceira, de Solange Valadares. A cigarra doceira. Celina é uma cigarra que mora na cidade das Macieiras, numa casa de cimento no meio dos cipós. Celina é uma excelente doceira. Logo cedo, a cigarra voa para o alto da macieira para cantar, anunciando o seu negócio. Ao entardecer, Celina coloca os doces numa cestinha e sai para vendê-los na cidade. Agora responda: qual é o nome da cigarra apresentada no texto? O nome da cigarra é, então essa é a letra A. Da A. O nome da cigarra é Celina. Depois, letra B. O que Celina faz para vender? B. Celina faz, ela é doceira, então ela faz doces para vender, né? Celina faz doces de 4 sabores diferentes. Encontrem no caça-palavra o nome dos 4 sabores. Dica: eles são escritos com C e com Si. Então, o número 2, logo na primeira linha, tem lá melancia. Depois, cenoura. Na terceira linha. Depois, cereja. Na 1, 2, 3. Esse é na primeira linha, esse é na terceira, esse é na sexta linha e na última, acerola. Aí eu pedi também a página 28, vamos ver o que está na página 28. Era para vocês retirarem do texto as palavras que têm C e com o mesmo som da letra S. Aqui, ó, Celina, doces. Então vamos ver lá no texto. Ó, na página 28, página 28, número 3. Então as palavras são cigarra, doceira, cidade, macieiras,
cimento, cipós. Vou continuar aqui do lado, tá? Cipós. Celina, já pus? Não. Celina. Doceira, já pus. Cigarra, já pus. Macieira, já pus. Anunciando. Negócio. Entardecer. Celina, já pus. Doces. Doces. E cestinha. Cidade, já tá aqui. Então é isso. Aí na página, ainda na página 28, embaixo, vocês vão ter que copiar o nome dessas figuras e colocar na tabelinha. Se for com C, põe aqui. Se for com C, põe aqui. Eu vou apagar aqui para poder colocar, tá bom? Vamos lá. 4 era para retirar do texto as palavras. Não, o 3 é esse. O 4 vocês vão escrever na tabelinha. Então tem aí uma tabelinha com C e uma tabelinha com Si. Aí tem aqui do lado, cegonha, ó, cegonha. Cinto. Cebola. Circo. Alface e policial, tá? E aí acaba a página 28, tá bom? Aí vai para a parte de ciências, que foi aquela musiquinha, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E daquela música, que é esse texto que está aqui na apostila de vocês, vocês iam responder as perguntinhas aqui embaixo. Então, tava lá. Por que uma planta não consegue andar? Por que ela não consegue andar? Porque ela está presa no solo, não é? Ela está presa no solo pela raiz, e cresce o caule, o tronco, então ela não consegue andar, não é isso? Então, ciências, página 157. Então, a letra A. Por que uma planta não consegue andar? As plantas não andam
presas no solo B. De acordo com a música, como uma planta consegue balançar? Como é que ela balança? Quando o vento bate, a planta balança, né? É o que está falando na musiquinha. Então, ela balança quando o vento bate. E era só isso. Agora a gente vai ver uma parte de uma matéria nova, tá? Os meios de transportes e os meios de comunicação, na página 196 de Geografia, tá? Então vamos falar sobre isso. Então, existem vários meios de transporte. Transporte é o que leva a gente de um lugar para o outro, tá? Leva a gente de um lugar para o outro. Existe transporte terrestre, aquático e aéreo. Existem esses três tipos de transportes: aquático, terrestre e aéreo. E o tipo de transporte aquático são os navios, os barcos, né? De transporte terrestre, ônibus, caminhão, carro, bicicleta. E de transporte aéreo são os aviões, helicópteros, tá? Então, vamos ler aqui como é que está essa parte pra gente. Você deve ter percebido que a passagem fotografada é de uma estrada, aqui nessa página, na página 195, a figura é uma estrada, tá? Onde tem um carro e vários animais, né? Tem uma estrada, também chamada de via de transporte. O transporte é uma atividade econômica muito importante, pois promove a circulação e a conexão de produtos e pessoas de diferentes lugares. O transporte em tempos passados era bem diferente do transporte de hoje, né? Com o passar do tempo, o ser humano começou a utilizar mais a tração animal para se locomover ou para carregar coisas para ele. Então tem aqui o desenho de um elefante, usavam camelos, usavam cavalos, bois, existiam carros de bois, que os bois puxavam as carroças, né? Vários animais eram utilizados para essa finalidade, como cavalos, camelos, mulas e até elefantes. Durante muito tempo, a única maneira de transportar pessoas e mercadorias era por meio da força dos animais. Eles eram criados para esse tipo de finalidade, para que servissem para transportar as coisas. Hoje, os animais deixaram de ter grande importância no transporte, porém, como vimos anteriormente, em alguns países eles ainda são utilizados para o trabalho, o lazer e em diversas competições, né? Existem corridas de cavalo, existem muitas coisas. Outro modo de transporte antigo é o hidroviário, em que os rios, lagos, mares e oceanos são utilizados como vias de transporte. Nele se utilizam os cursos de água como lagos, mares, oceanos e rios,
como a via de transporte. Outro elemento importante no transporte hidroviário são as embarcações. Elas foram fundamentais, por exemplo, para a chegada dos europeus aqui no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles vieram por mar, pelo oceano, e eles vieram de caravelas, que eram os antigos navios. Tem até o desenho de uma caravela aí na apostila de vocês. Eles navegaram pelo oceano até chegar a terras desconhecidas, como a América, encontrada por Cristóvão Colombo no ano de 1492. Aí a gente vai começar a chegar mais perto dos transportes que a gente tem hoje. Naquele período, eram impulsionadas pelas forças do vento, então eram barcos à vela, caravelas. Nós temos barcos à velas até hoje, que são usados mais para o lazer, ou competições também. Impulsionadas pela força dos ventos. Nesse sentido, foram criadas diferentes tipos de embarcações e velas para melhorar o aproveitamento dos ventos. Entretanto, quando não havia vento, a embarcação não era impulsionada e podia ficar dias e dias parada, porque não tinha vento. Então, o grande impulso nos transportes ocorreu na Europa, no século XVIII e XIX, no período que ficou conhecido como Revolução Industrial. A locomotiva, o trem, ampliou a velocidade do transporte de pessoas e produtos em meio terrestre e passou por diversas evoluções. Aqui temos um balão. Outra forma de transporte que estava em pleno desenvolvimento era o transporte aeroviário, no qual são utilizadas máquinas capazes de voar. Isso bem antigamente. Hoje, os balões são utilizados mais para lazer. Antigamente, não existiam aeronaves como nós temos hoje, não tinham aviões. Assim, os primeiros voos foram feitos em balões de ar quente. Na página 200. Além do avião, outra grande novidade estava por nascer. Provavelmente é a forma de transporte mais utilizada por você e seus conhecidos, que são os carros, automóveis. Tratava-se do transporte rodoviário, que é realizado por veículos automotores, em diferentes tipos de vias terrestres. Então aqui nós temos foto de dois carros bem antigos. Ao mesmo tempo em que o automóvel foi sendo desenvolvido, outros veículos de transportes rodoviários também foram sendo criados em diversas partes do mundo, como os caminhões. Caminhão é mais para transportar carga. Os ônibus transportam pessoas e carga. Os ônibus, as pessoas vão nos ônibus para viajar de um lugar para o outro, ou até mesmo aqui dentro da cidade. A gente quer ir de um bairro para o outro, às vezes a gente entra no ônibus para ir de ônibus. Mas, além disso, os ônibus que fazem viagens, eles também levam carga para outras cidades, encomendas, vamos assim dizer. É importante lembrar que o automóvel é um veículo de transporte particular e individual. Já os ônibus são meios de transportes coletivos, ou seja, que transportam diversas pessoas de uma só vez. Aqui na página 201, observe alguns veículos vistos de cima. Então a gente está olhando como se a gente estivesse aqui e a estrada está aqui. Faça um círculo representando as pessoas transportadas por esses veículos.
Perceba qual é a capacidade máxima de pessoas que cada um pode carregar. Vocês vão ver quantas pessoas cabem em cada um desses veículos que estão aí. E aí vocês vão responder as perguntinhas que estão aqui embaixo. Quantos passageiros o ônibus consegue transportar? Vocês vão contar lá quantas pessoas tem. Quantos passageiros cada carro de pista, da pista número 2, consegue transportar? Cada carro. Quantos passageiros todos os carros da pista 2 conseguem transportar? Aí vai juntar de todos eles. E qual é o meio de transporte mais vantajoso para a locomoção de uma grande quantidade de pessoas? E explica por que você acha isso. Isso já vai ficar para casa. Eu corrijo na aula no vídeo de quarta-feira. Não. Esse vídeo vai sair na quarta-feira. Eu corrijo no vídeo de quinta. Então, hoje é 29, 30/6, tá? Esse aqui é pro dia, vai sair para vocês no dia 30. E eu vou corrigir no dia 1º, tá? Eu quero também que vocês façam na página 242, vocês vão lá no material de apoio da página 27, tem as 3 casinhas dos 3 porquinhos. E aqui conta a história dos 3 porquinhos, tá? Então vocês vão recortar as casinhas dos porquinhos e colar aqui na ordem certa, tá bom? Então esse também fica para casa. Eu vou pôr na lousa, tá? E para casa também, parece muita coisa, mas não é, tá? Fica a ficha de atividade matemática. Então ficou assim. Lição de casa. Ficha de atividade página 63 e 64. Apostila de geografia, página 201. Esse aqui é no material de apoio que vocês vão pegar. Não, esse ainda não é no material de apoio. Material de apoio é de história. Apostila de história, página 242 e
243. Esse aqui sim que é no material de apoio, tá bom? Parece muita coisa, mas esse aqui é só recortar e colar na ordem da historinha. Esse aqui são só 2 perguntinhas também, tá? E esse aqui de matemática é o que a gente viu lá na live. Quem tem mais, quem tem menos, a probabilidade de um ter mais ou menos. Foi um exercício que a gente fez lá. E agora vocês vão fazer na ficha de atividade, tá bom? Então por hoje é só. Um beijo pra vocês.